Ontem nós mostramos aqui no Bom Dia que os estudantes da rede estadual de ensino estão sem aula porque os professores estão em greve. A reivindicação da categoria é principalmente quanto ao cumprimento do reajuste do piso salarial, que é quase 12%. Pois é, e o governo tem estudado formas de fazer esse pagamento. Quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter Marcos Teixeira. Oi, Marcos, bom dia para você. De onde é que o governo vai tirar esse dinheiro, Marcos? Olá, Alão, bom dia a todos. Como você falou aí, nós vimos ontem greve dos professores na rede estadual de ensino. Agora há pouco, protestos na Universidade Estadual do Piauí. O governo também convive com manifestações no setor da saúde, já que os enfermeiros, auxiliares e técnicos também iniciaram uma manifestação, ou seja, uma paralisação há cerca de 10 dias. E no caso dos professores, que exigem o pagamento integral do piso nacional da categoria, um reajuste de 11,36%, o governo propôs parcelar esse reajuste em 3 vezes e, para isso, teria que realocar recursos destinados a obras para o pagamento dos professores. Sobre o assunto, eu converso a partir de agora com o secretário de governo, Merlong Solano. Secretário, com os cofres vazios, é retirado das obras para pagar servidor? Bom dia. Bom dia. A situação complicada, nós vamos continuar este ano com a mesma estratégia do ano passado, sentando à mesa com as categorias de maneira muito transparente, colocando a situação do Estado. O objetivo do governador de há um tempo continuar as obras e manter os serviços essenciais funcionando, se possível, inclusive melhorando a sua qualidade. Em relação aos professores, a área da educação, o governador entendeu a importância de fazer um esforço maior, porque mesmo o Estado já pagando acima do piso nacional, ele entendeu a importância de conceder esse reajustamento dos 11,36, mas em 3 parcelas. Inicialmente apresentou uma proposta de 3 parcelas de 1/3, mas fazendo um esforço ainda maior e chegando no limite, aceitou a ideia de fazer uma primeira parcela retroativa a janeiro num valor maior, uma segunda parcela, num valor maior que 1/3, a primeira, uma segunda parcela por volta aí de meados do ano e aí uma terceira mais para o final do ano. Agora, ontem o comando de greve já rechaçou essa proposta, vai ter uma assembleia amanhã, na quarta-feira. O governo pode avançar e como é que seria essa realocação de recursos, de obras para os professores, para o pagamento do piso dos professores? Pois é, não há milagre na administração pública. Quando você tem um orçamento limitado e toma a decisão de alocar recursos num determinado setor, no caso aqui, alocar mais recursos para melhorar as condições de salário do magistério, do pessoal da educação, que é uma bandeira justa, você sacrifica de outro lado alguma coisa. Neste caso, o que estará sendo sacrificado é o programa de investimentos, na ordem de cerca de 70 a 75 milhões de reais que iriam para obras, havendo a concordância do magistério com a proposta do governador, serão destinados para cumprir esse aumento dos 11,36. E aí a gente volta àquela história do cobertor curto demais, né? Você cobre um setor, no caso o pagamento dos professores, que é essencial, mas descobre outro, porque aí a população perde obras. Exatamente. Na hora da dificuldade, o governo tem que definir prioridades. Uma das prioridades é manter o sistema educacional funcionando, ampliar as matrículas, agregar mais alunos por escola para a gente ter todas as condições de uma escola com qualidade. E isso justifica um certo sacrifício na área de investimento. Não vai haver uma paralisação total dos investimentos, porque nós temos o recurso do Banco do Brasil e aquela contratação de crédito do Banco Mundial que esperamos ter a partir de abril. Mas, de qualquer forma, Marcos, é um sacrifício muito significativo, considerando o pouco volume de recursos para investimento, tirar recursos que estava previsto para esse segmento para colocar na folha de pagamento de professores. Só se justifica, no meu modo de ver, porque é na área da educação. Secretário, e com os cofres vazios, o governo tem buscado as PPPs, parcerias público-privadas, é o caso da saúde, é o caso dos terminais rodoviários. Ontem o senhor teve em Picos, e lá 2 setores estão passando por essa transformação, que é o terminal rodoviário e o Hospital Regional Justino Luz. Qual é a situação com o mês, mais ou menos, do início desses 2 processos? Exatamente. Eu estou acompanhando de perto, como se trata de um programa estratégico, eu estou acompanhando de perto o programa de parcerias e concessões. E ontem estive em Picos para visitar a rodoviária
vi que, a despeito do pouco tempo, já há algumas medidas emergenciais executadas, como na parte da iluminação. Ele já está bem iluminado. O serviço melhorou? O serviço já melhorou, isso foi reconhecido pelas pessoas com quem eu conversei. Cheguei lá sem avisar, inclusive o administrador nem estava na hora, embora estivesse na cidade, é normal, em determinado momento cheguei lá bem cedo, conversei com os permissionários, reconheceram a melhoria. Entrei no banheiro que estava intrafegável, já está sendo utilizado, na área da limpeza já tem algumas ações. São apenas ações emergenciais, não se trata ainda do programa de investimento na reforma de cerca de 1.700.000 que vai ser feito, que aí sim vai deixar o terminal em excelentes condições. E quanto ao hospital, que atendia apenas 35% da sua capacidade? Nesse eu fiquei mais animado ainda. Ver lá uma equipe técnica jovem, bastante motivada, coordenando o processo de implantação daquela parceria. O diretor técnico é o Jarbas, o diretor médico é de Picos, inclusive, o doutor Bruno. E vi lá que já há uma escala médica completa, fechada em todas as áreas de atuação do hospital, de segunda a domingo, 24 horas por dia, na área de obstetrícia, de pediatria, de ortopedia. Só nesse mês de janeiro, até ontem, haviam sido realizadas já cerca de 50 cirurgias ortopédicas, que era um setor que estava praticamente paralisado. A fila da ortopedia no Hospital de Picos, que estava em 50 cirurgias, já reduziu para a metade. A perspectiva é zerá-la no curto prazo, dentro de 2 meses, zerar essa fila, de modo que nós vamos ter o seguinte: chegou em Picos com um trauma ortopédico de uma natureza que esteja dentro da resolutividade do hospital, ela será feita imediatamente. Vi o laboratório, que estava paralisado, funcionando integralmente. Então, é uma unidade de saúde que está em franco processo de recuperação para prestar serviço à sociedade. Agora, o servidor reclamava que era uma espécie de privatização, apesar de ser uma organização social. Pois é. Não há nenhuma privatização. Houve um desentendimento, acho que o governo errou na parte da comunicação, não houve uma explicação mais abrangente e mais clara para os servidores, até para a sociedade de Picos, mas nenhum servidor que cumpre as suas obrigações, que trabalha, que frequenta o hospital, teve qualquer tipo de perca de salário ou qualquer ameaça de demissão. Obviamente que havia algumas pessoas na zona de conforto, que estavam apenas na folha, mas não compareciam ao hospital. Essas não estão entrando na folha da OS. E o Estado, em algum momento, vai ter que tomar uma decisão em relação a essas pessoas, aonde é que elas vão trabalhar, já que não trabalham no hospital. Essas poucas pessoas que estavam nessa zona de conforto, provocando prejuízo para a sociedade, reagiram, continuam reagindo, procurando maneiras de atrasar o processo de implementação da OS. Mas o governador está bem decidido e tem meu total apoio. Não haverá qualquer retrocesso em relação ao processo de implantação da OS no Hospital de Picos. Muito obrigado, secretário, pela entrevista e pelas informações. João Neto, Alain. Obrigado, Marcos. Ok, obrigado, Marcos, pelas informações.